Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Lucas, certo? E eu vou estar com vocês agora na quarta etapa, dando continuidade aí ao trabalho do professor Hugo, certo? Aqui na quarta etapa, se vocês derem uma olhada no livro de vocês, vai estar dividido em dois capítulos apenas, né? São dois grandes capítulos. Uma que é sobre a colonização espanhola e a outra sobre a colonização anglo-saxônica. E aí a gente vai ver a diferença entre essas colonizações e algumas coisas mais. Para esse primeiro vídeo, a gente vai ver o primeiro capítulo, América Espanhola, que está dentro da unidade 7, que é exatamente o tema, é colonização. América Espanhola. Esse nome já nos diz muita coisa, né? A gente imagina que é a América que pertenceu à Espanha. E vai ser mais ou menos isso, e a gente vai ver isso daí um pouco mais para frente. Eu separei aqui alguns objetivos para a gente estar atingindo no final da aula. Né? Primeiro, perceber que o processo de colonização das Américas não foi único e uniforme. Vocês já viram na etapa passada como ocorreu a colonização portuguesa aqui no Brasil e que teve suas particularidades, suas características, que vai ser diferente da colonização espanhola na América, que vai ser diferente da colonização inglesa lá da América do Norte. O outro ponto, compreender o contexto econômico na procura por metais preciosos. A gente vai ver que essa colonização estava bastante ligada com a aquisição, com a necessidade desses impérios europeus de adquirirem esses metais preciosos, que era o quê? Ouro, prata, cobre, né, e outros aí. Avançando aqui. Colonização espanhola na América. A diferença nos termos. Esse é um debate que começa o capítulo de vocês, está na página 135. Por que é importante a gente comentar sobre isso? Quando a gente fala colonização espanhola, colonização dá uma ideia que a Espanha era dona desse território aqui na América. Coisa que a gente já viu que não é real. A gente tiveram uma série de populações ameríndias que já tinham uma civilização aqui muito desenvolvida, comparado com a civilização europeia, e que não faz sentido a gente falar que essa terra pertence à Espanha, e sim que ela praticou uma política aqui. E aí esse textinho aqui tem no livro de vocês. Aí ele fala o seguinte: perceba que os dois termos indicam ideias diferentes. Quando se fala em América Espanhola, é dada a posse do território à Espanha, como se esse reino fosse o proprietário dessa região. Ao utilizar a colonização espanhola da América, os espanhóis são colocados como integrantes de um movimento diferente, isto é, mostra-se a entrada e o domínio das terras americanas pelo reino da Espanha. Por mais que os dois indiquem situações parecidas, a forma de falar não apresenta o mesmo sentido, por isso devemos atentar para essa diferença. É a mesma coisa quando a gente fala de escravo. Durante muito tempo se teve essa ideia do escravo, passa uma ideia de ser natural, de que aquela população africana já nascia escrava, sendo que não é real. Por isso que esses termos vão mudando. Quando hoje a gente quer se referir aos escravos, a gente fala bem mais de escravizados, porque aquela população era livre e ela vai ser escravizada, né? Ela vai ser retirada da África, do continente africano, e levada para outro território, exatamente para fazer esse trabalho forçado. Não era que eles nasceram escravos, mas sim eles se transformaram em escravos, né? Foram escravizados. Isso daqui vai dar o mesmo debate sobre essa questão da América Espanhola ou colonização espanhola da América. Né? Essa diferença pode parecer uma besteira, mas é muito importante nos termos. Exatamente para a gente ter uma ideia que já havia povos aqui tanto no Brasil como na América Central, América do Norte, né? Havia uma grande quantidade de povos ameríndios residentes aqui no continente, certo? Entrando no conteúdo, contexto para a colonização. A gente vai ter o início da conquista, a chegada dos espanhóis na América Central vai ser em 1492. E aí vai vir muito naquele sentido do caminho das Índias. Lembra que na etapa passada, os portugueses e uma série de outros impérios estavam tentando fazer esse comércio o mais rápido possível, né, no menor curto período de tempo e numa menor distância,
lá com as Índias, atrás de quê? Especiarias, aí cravo, canela, como também tecidos, né? Como a gente viu, a seda, e uma série de outras mercadorias que vão ser produzidas lá e que vão ter um valor comercial muito alto, né? Como é que vai acontecer esse processo aí de caminho das Índias? A gente vai ter, como a gente pode ver aqui no mapa, vamos ter Portugal e Espanha aqui uma do lado da outra, a gente vai ter percursos diferentes que eles vão traçar aqui para chegar na Índia. Portugal, como vocês viram, eles vão contornar a África. Lá por baixo, pelo Cabo da Boa Esperança, que hoje é a África do Sul, eles vão contornar o continente africano todo para chegar à Índia. Qual foi a ideia dos espanhóis? Porque qual era o que é que acontecia aqui durante esse período? Se os espanhóis usassem a mesma rota portuguesa, eles tinham que pagar impostos a Portugal. Como eles não queriam perder esse dinheiro, eles começaram a pensar, a bolar um plano, uma nova rota. Essa rota ia vir pelo oeste, né? Então eles iam dar a volta no globo terrestre para chegar à Índia pelo outro lado. Só que eles não imaginavam que tinha no meio disso tudo, né, desse caminho, as Américas, certo? E vai ser nesse contexto que Cristóvão Colombo vai chegar aqui nas Antilhas, nessas ilhas que tem até hoje, tudo lá na América Central. É tanto que se a gente parar para pensar, quando Cristóvão Colombo chega aqui, ele pensa que chega na Índia e que chama até os povos ameríndios de índios, né, em referência à Índia. Tem uma certa questão aí se isso é verdade ou não, mas não deixa de representar que o principal objetivo do Cristóvão Colombo não era chegar na América, e sim chegar na Índia, né? Então, mostra um pouco e tudo aí que foi meio que uma descoberta meio que sem querer. Cristóvão Colombo vai criar essa nova rota comercial, né, que vai sair da Espanha e vai vir pelo oeste, vai cruzar com a América e que vai chegar aqui nas Antilhas. Aí, qual é o contexto todo para essa colonização e por que os impérios europeus estavam fazendo isso daí? Muito ligado a uma política mercantilista. Não sei se vocês lembram, mas o que era a política mercantilista? Era a tentativa dos impérios conquistar, né, adquirir o máximo possível de metais preciosos, como a gente viu lá no começo, né? Ouro, prata, cobre, uma série de outros metais. Como é que vai funcionar? Eu trouxe uma imagenzinha aqui que representa um pouco dessa política mercantilista. A gente vai ter o Estado absolutista, e aí, Estado absoluto, quando o rei, o imperador, vai comandar todas as esferas ali daquela sociedade. Aí, a gente vai ter o apoio à burguesia, que vai ser a principal financiadora desse processo de navegação, a construção de novas tecnologias também. E o Estado sustenta também a nobreza, que ainda tinha uma certa participação na sociedade naquele período. O mercantilismo, qual era o objetivo? O entesouramento de metais preciosos, você adquirir metais, né? E o fortalecimento do poder real. De que forma eles vão conseguir isso? Através do colonialismo, né? Um dos fatores. Então, adquirir novos territórios era uma possibilidade que se tinha de você adquirir mais riquezas, mais metais preciosos. Beleza? Havia um contexto também das cruzadas. Como vocês viram, aquele movimento que vai acontecer ali no final do feudalismo, né, as guerras religiosas, vai acontecer através das cruzadas, vai também influenciar aqui na colonização aqui nas Américas. Por quê? A Espanha tinha acabado de sair de uma ocupação árabe. Os árabes ocuparam por muito tempo aquela península ali que fica a Espanha e Portugal. E aí, quando eles vão descobrir o novo mundo, né, entre aspas, eles vão chegar aqui e vão ver uma possibilidade de conseguir mais fiéis para a Igreja Católica. Então, para a Igreja Católica, esse processo de colonização vai ser bastante positivo. E aí lembrar um pouco do conteúdo que a gente viu lá na primeira etapa das reformas protestantes. A Igreja Católica vai começar a perder fiéis, certo? A colonização e a conquista de novos territórios e a catequização desses indígenas, desses povos ameríndios, vai ser bastante positiva para a igreja, né, que vai traçar uma nova cruzada. Agora não era mais contra o infiel muçulmano, mas sim
no processo de catequização dos povos ameríndios. Então, o contexto da colonização vai vir muito nesse sentido, né? A nova cruzada, né? A conquista de novos fiéis para a Igreja Católica, a política mercantilista, a procura de metais preciosos e a nova rota comercial para chegar lá na Índia, certo? Avançando mais um pouco aqui, vamos pensar um pouco nesse primeiro contato entre o europeu e esses povos ameríndios que habitavam ali a América Central. Cristóvão Colombo, como eu falei, vai chegar ali nas ilhas do Caribe, Jamaica, Haiti, vai ser mais ou menos por ali. Como a gente viu, vai ser uma colonização bastante violenta. Todo o processo, esse processo de colonização, tanto agora, nesse período mercantilista, como também um pouco mais para frente, vão ser processos violentos. Por quê? Você subjuga um povo, né? Você oprime um povo que já estava ali, né, instalado, e você chega lá e domina aqueles povos. Então, todo o processo de colonização é um processo de violência, certo? Como é que vai se dar essa superioridade espanhola? Lembrar que os espanhóis vão chegar na América Central em caravelas, que tinham a capacidade reduzida de pessoas. Quando Cristóvão Colombo vem, o máximo era de 500 pessoas, 600 pessoas que vinham com ele. Como é que ele vai conseguir conquistar todo esse território da América apenas com esses homens? Vai ter uma série de fatores bastante interessantes. Primeiro, a questão da imunidade. O que vai ser isso? Esses europeus vão ter já uma experiência com uma série de vírus, de bactérias, que eles vão com o passar do tempo lá na Europa, vão conquistar os anticorpos, né? O corpo deles vai automaticamente se defender e tudo desses vírus, dessas bactérias. Quando, nesse primeiro contato, quando eles trazem essas doenças para cá, os povos ameríndios não conheciam, não tinham acesso a essa doença. Então, houve um impacto muito grande dessas novas doenças que os europeus trouxeram para cá e que teve um impacto grande nos povos ameríndios, né? Uma das doenças que os ameríndios não tinham conhecimento era a gripe, certo? Uma doença besta, né? Bastante fraca, e que quando os europeus vieram e perceberam nisso, se ligaram na possibilidade de levar a doença exatamente para dizimar esses povos. Outro fator é a tecnologia de guerra. Os povos ameríndios, como a gente vai ver, tanto os astecas como os incas, eram já bastante desenvolvidos, tinham civilizações, certo? Cidades muito bem construídas, muito bem pensadas. Só que qual era a problemática? A guerra, né, os materiais usados para a guerra dos povos ameríndios ainda eram muito pouco desenvolvidos, né? Ainda eram arco e flecha, lanças, escudos, eles guerreavam sem armaduras, o que era uma desvantagem frente aí à tecnologia europeia de guerra. Os europeus, os espanhóis, quando vão chegar aqui, vão chegar com armaduras, que vai dificultar aí as flechas, né, as lanças de penetrar. Vai ter também uma coisa bastante interessante, é o cavalo, certo? Os povos ameríndios não tinham conhecimento do cavalo, né? O cavalo é um animal que vem da Europa, que foi trazido para cá. Quando os povos ameríndios vão ver o cavalo, e aí aquele cavalo de guerra, né, com suas armaduras também, e o cavaleiro em cima dele, vai assustar bastante. Tanto o cavalo como também as armas, né, as armas de fogo, aí, os mosquetões, os canhões. Imagine o barulho de um canhão, você escutar pela primeira vez e não saber o que era aquilo. Os povos ameríndios, né, vão ter um grande medo e tudo dessas tecnologias de guerra. Com o passado com o tempo, eles vão entender como é que funciona e vão até conseguir adquirir todas essas armas. Mas ali naquele primeiro contato, vai ser uma enorme superioridade espanhola que eles vão ter sobre esses povos ameríndios. Outro ponto era o incentivo às rivalidades. Tanto Cristóvão Colombo quanto os outros conquistadores que vão chegar aqui, eles vão perceber que as etnias guerreavam entre si.
E aí eles vão se usar dessas rivalidades exatamente para enfraquecer esses povos ameríndios, certo? Avançando aqui. Para encerrar, a gente vai ter uma atividade, né? Vai ficar aí para vocês a página 137, que vai ficar 2 blocos, atividades e história e tecnologia. Próxima aula a gente corrige eles.